Bom, Cristiana, essa história de que não é o fim do mundo é bom o pessoal avisar para os investidores estrangeiros, né? Acho que esqueceram de falar com eles. Olha, vou te pedir para ficar um pouquinho mais aqui no estúdio comigo. A gente vai passar você aqui para o telão de trás, porque eu estou recebendo aqui no estúdio o Armando Castelar, que é professor de economia da Fundação Getúlio Vargas. Armando, mais uma vez, muito obrigada. Bom, queria começar falando sobre o que motivou tudo isso, que é justamente o rebaixamento da nota do Brasil, que foi ontem, nós demos aqui na edição das 6. De que a gente fala muito disso, né? E fica parecendo que isso mexe com o investidor estrangeiro, isso mexe com o governo, com a política e no bolso, no dia a dia do consumidor. Como é que mexe? Olha, o rebaixamento veio antes do que se esperava, nesse sentido foi a notícia ruim. Já se esperava, mas veio mais cedo. Mas veio mais cedo. Ele basicamente mexe no dólar, o que significa mais inflação. Ele mexe no custo de financiamento do governo e das empresas, o que significa menos crescimento. Significa que a pessoa, o cidadão comum, vai ficar mais pobre, porque as coisas vão ficar mais caras, vai ficar mais gente desempregada, porque a economia vai crescer mais devagar, e, obviamente, tudo isso piora ainda se o governo meter a mão no bolso das pessoas para tirar o que as pessoas já não têm mais, né? Elas estão ficando mais pobres, que a renda está caindo. Se o governo tirar mais dinheiro de lá, vai ficar pior ainda. Vamos seguir nessa análise de por que essa nota de rebaixamento veio, como você diz, antecipada? Por que a gente esperava por ela? Por que veio ontem? Olha, essa cronologia que Cristiana se referiu é muito interessante. Quer dizer, antes do rebaixamento, o Brasil vinha melhorando continuamente, a ponto de ter conseguido o grau de investimento. Nos últimos anos, o Brasil veio sistematicamente piorando, errando muito, fazendo muita besteira, aumentando o déficit, a ponto de perder o investimento. Então, acho que a dinâmica mostra muito claramente. Mais recentemente, a coisa se agravou porque havia problemas sérios e o governo tentando empurrar com a barriga os problemas. Até a hora de dizer uma coisa, a hora de dizer outra, fazia muito pouco de verdade. E acho que a última empurrada com a barriga foi essa envio ao Congresso de um orçamento com um déficit, algumas poucas semanas depois de já ter mudado a meta e tê-la reduzido para um superávit de 0,7. Mas, claramente, o governo não estava com disposição de enfrentar os problemas que ele mesmo criou nos últimos anos, e isso precipitou o rebaixamento. Você acha que as agências percebem enfim, uma dificuldade de entendimento dentro do próprio governo? Isso é muito claro. Eu acho que os rumores de saída do ministro, depois a movimentação de empresários para manter o ministro, mostra que não havia essa autodeterminação interna no governo. Castelar, e essa história que o governo diz que isso não é o fim do mundo, não é mesmo o fim do mundo, uma vez que a gente não tinha essa nota e a gente tem, quer dizer, o que ela significa verdadeiramente? Não, eu acho que o problemão não é a nota, o problema é isso que eu mencionei, a gente está cada vez pior, a gente está caminhando para o desastre. A perda do grau de investimento foi um estágio nessa caminhada. Obviamente, o mais importante é a caminhada, a gente está indo para o buraco, né? Essa aí foi só um aviso, é como a gente está indo numa estrada para o buraco e tem um aviso, o buraco está daqui a alguns quilômetros. O problema é o buraco que está ali na frente, não é o aviso.